Tenente Coronel Marcos Gomes, do Corpo de Bombeiros. E eu sou responsável pelo sistema do Simples aqui no estado, né? Então, a gente vem trabalhando aqui juntamente com os demais órgãos, junta comercial, prefeitura, SEBRAE, na implantação do Simples também para o Corpo de Bombeiros. Já fizemos várias ações, né, até a integração. De lá para cá, eu ia fazer uma pergunta para vocês. Quem conhece essa cartilha aqui? Sejam sinceros, quem já leu a cartilha? Essa é a preocupação do Corpo de Bombeiros. O sistema já está instalado, todo o processo de simplificação está à disposição de vocês. O sistema já está integrado com a junta comercial, onde tem a disponibilidade de estar tirando a certificação de licença prévia do Corpo de Bombeiros pelo portal, e a adesão está muito fraca. Apenas 8% do que é previsto está sendo atendido. Então, a gente fez um esforço, está fazendo um esforço grande, né? O professor Eduardo aqui é ciente disso. Nós temos feito um esforço grande, porque, além dos Corpos de Bombeiros ser do Estado, né, existe uma dificuldade meio de implantação. Então, com toda a dificuldade que a gente teve, a gente ajustou o sistema do Corpo de Bombeiros, desenvolveu junto da Secretaria um sistema informatizado que está integrado com a junta comercial. E hoje está esperando lá para saber quais são as empresas que são alto risco e baixo risco. As empresas de baixo risco terão certificação online do Corpo de Bombeiros. Após, né, avaliação de critérios, se ela estiver dentro do critério de baixo risco, no final do processo, em menos, assim, aproximado de 2 a 1 dia, né, depende da compensação do pagamento da taxa, vocês estarão de mãos do certificado de licença prévia do Corpo de Bombeiros. Pasmem vocês, o certificado, ele, em alguns casos, vai até 4 anos a renovação. Mas o público aqui é novo, né, do CRC. A primeira vez que eu venho aqui, mas já fizemos outras ações de divulgação, imprensa e tudo. E a gente quer também, o Corpo de Bombeiros está inserido nesse processo, a nível de Brasil e a nível do Estado de Ceará. Então, quando a gente pensa em rede simples, né, toda essa facilidade que vai ter de legalizar a empresa. Então, lá nós temos lá, atrelado os órgãos de licenciamento, dentre eles o Corpo de Bombeiros. Nós temos uma base legal, legislação que vocês conhecem mais do que eu, a Lei 123 de 2006, né, Lei Geral da Estatuto da Empresa, e a Lei 11.698, aliás, 598, que é do Redesim. Então, essas duas legislações já diz lá, os processos devem ser simplificados, né? Dentre eles, a prevenção contra incêndio. Aí você me pergunta, como é que vai ser simplificada a prevenção contra incêndio? Isso aí é um paradigma que deve ser quebrado, né? Tanto na instituição Corpo de Bombeiros, às vezes, isso aí é coisa nova, né? Então, não é fácil. Na corporação, a gente também está quebrando esse paradigma. Como é que eu vou declarar e você já vai ter um certificado? Através da declaração, vou te confiar 100% no que você está me dizendo? Então, a quebra de paradigmas, já que o Corpo de Bombeiros é uma instituição que só perde para a igreja, né? Em confiabilidade. Então, para o Corpo de Bombeiros também, essa questão da desburocratização, ela tem uns passos a serem traçados, né? Então, é um caminhozinho de pedra que você vai ter que chegar até lá. Então, aí a nossa pergunta, né? Aquela pergunta que vem, né, na cabeça do contador que está abrindo a empresa. A licença do Corpo de Bombeiro é realmente obrigatória? Né? O papel do Corpo de Bombeiro hoje é salvar vidas, né? E, se possível, o patrimônio. Então, a gente não está, em maneira nenhuma,
te facilitando. Nós estamos fazendo uma confiança no empresário, né? E dizendo que são obrigatórias poucas coisas para você ter a sua certificação. Se for de baixo risco, melhor ainda. O processo vai ser linear e rápido. Todas as empresas de educações precisam dele, né? Hoje, as empresas, né, pela nossa lei 13.556, que eu vou passar adiante, excetuando-se as edificações familiares, né, unifamiliares, não necessitam do certificado do bombeiro. As demais todas necessitam. Porém, o mundo é dinâmico, né? A gente sabe que tem algumas empresas que têm uma modalidade nova, que é as questões dos coworks, que a gente está estudando, talvez, essas salas comerciais, futuramente elas serão dispensadas. Até porque o Corpo de Bombeiro vai olhar para a edificação como um todo, né? Para que serve o certificado do Corpo de Bombeiros? Para ofertar segurança de vidas, patrimônio, né? Quem que vai investir vai deixar lá seu patrimônio pegar fogo? Ninguém quer, né? Quem que vai que um funcionário sofra um acidente em decorrência do incêndio? Ninguém quer. Então, às vezes, as pessoas só são preocupadas quando a tragédia acontece. Aí nós temos aqui um relato aqui dos incêndios que aconteceram, né? Por exemplo, Joelma. Esse aí foi um marco, em 1974, em São Paulo, né? O prédio queimou todo. Graças a Deus não caiu, mas vitimou várias pessoas. E daí, então, começou a questão da divulgação da segurança contra incêndio no Brasil, praticamente. E nós tivemos um trágico acidente, né? Na Boate 15, em 2015. 2013, a minha visão está... 2013, nós tivemos a Boate 15. Essa aí vitimou 242 pessoas. Aí, qual o critério de área para considerada baixo risco do Corpo de Bombeiro? Hoje vai até 750 metros quadrados. A Boate 15 tinha 363. Só que lá era alto risco, porque reunião de público acima de 100 pessoas é considerado alto risco, então ele não entra. Então, veio justamente essa questão da simplificação nesse ponto-chave aí, que nós vamos ter que ter critérios. Eu não posso dar entrada numa empresa de alto risco e outra de baixo risco e ter o mesmo critério de aprovação ou certificação. Vai ter justamente dentro desse critério que foi definido até nacionalmente, né, que vai te dar um norte do que tem um baixo potencial de risco e o que vai ter alto potencial do risco. No caso da Boate 15, alto potencial de risco, né, altíssimo. E também nós tivemos, incêndio acontece a toda hora, a todo momento. Isso que aqui no Brasil, no mundo, no Ceará, né, vários tipos de ocorrência. Aqui foi o prédio no Paissandu esse ano, né, lá Paissandu em São Paulo. O prédio em 2 horas ele desmoronou, caiu, uma ocupação irregular, e vários erros, né, cometidos. E realmente para mostrar para vocês que o incêndio acontece, né? Mas a nossa lei estadual, a de 2004, a que está em vigor, que é o Código de Segurança contra Incêndio, ela traz as competências para o Corpo de Bombeiro, no que tange a fiscalização, né, de empresas, né, e dentre eles ela fala lá que é obrigado ter o quê? O certificado de conformidade para funcionamento. Sendo que, com a publicação da norma técnica 17, abriu-se essa possibilidade de ter uma certificação prévia, ou seja, que não vai ter vistoria prévia para funcionamento. Então, as empresas já têm essa possibilidade de uma certificação prévia para você continuar a sua atividade, né? E o certificado do bombeiro vai ser necessário para outras ocasiões. Por exemplo, prefeituras, outros órgãos exigem um certificado do Corpo de Bombeiros, financiamentos, né? Vocês sabem mais do que eu que essa prática é verdadeira. Então, é obrigado todas as empresas e edificações, excetuando as unifamiliares, terem um certificado do Corpo de Bombeiros. Isso aí
tem a lei estadual, né? Também adendo a lei estadual, saiu agora em 2017, uma alteração da lei, né? Nessa alteração, ela define a questão de prazo dos certificados, que vão de 2 a 4 anos, e a questão da multa. A multa, interdição e embargo da edificação. Então, nós temos aí essa classificação de multa e risco baseado na UFI, certo? Dependendo do risco maior, vai ter um nível e vai ser penalizado lá o empresário que não atender, né? Por exemplo, no artigo 5º lá da lei, ele diz lá, ó, não possuir os equipamentos, né? E não possuir o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros, ou licença parecida. Ele vai estar uma multa de nível 3. Então, dependendo do posto da edificação, ele pode ser multado em 500 UFIs. Então, nós temos várias empresas que a gente não sabe. Entrou, acessou, não sabe se é baixo risco, alto risco. Tem a possibilidade de ter o certificado logo de cara e não tem o certificado. E, às vezes, o empresário, lá na frente, poderá ser penalizado. No cenário atual, né, nós temos que, em média, no Brasil, 83 dias para abrir uma empresa, né? Enquanto na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, já a Europa, Caixa de Europa, em 8 dias se abre uma empresa. No Estado, 600 foi colocado aqui 1 milhão e poucos de empresas, né, com as contabilizadas, as abaixo ou não. Então, a gente estima aí que 600 mil empresas são cadastradas, funcionam regularmente aqui no Estado de Ceará. E a gente não tem a quantidade de gente para poder fazer essas vistorias todas. Nós temos que ser inteligentes e ter critérios. O que é prioridade? Prioridade são em questões de alto risco, que estão definidos na cartilha, na norma específica nossa, né? E a gente quer tirar da fila aquela tipo Boate Kiss, edificações que vão ter por exemplo, esse prédio, ele tem mais do que 750 metros quadrados. Ele precisa de um sistema de hidrante, sistema mais robusto de segurança contra incêndio. Então, esse tipo de edificação, ele vai estar em outra lista. E não aqueles pequenos comércios, que eu tenho uma abertura para a rua, que eu posso estar colocando um extintor, uma sinalização, uma iluminação de emergência e a porta de saída, pronto. Já estou ali apto a ter o certificado. Então, a gente tem que ter o bom senso e tentar organizar dessa mesma forma. 90% dos certificados, antes da gente entrar no sistema informatizado com a junta, a gente observava que 90% era pequeno. E lá, quando a gente integrou, a gente nota 90% das empresas que abrem no Ceará são abaixo de 750 metros quadrados. Grande maioria poderia ter a certificação do bombeiro. Em torno de 40%. Então, o bombeiro, em 2015, através da NT17, ele simplifica, né, o procedimento de abertura. Ou seja, aquela empresa lá que já está constituída, já está formalizada. Eu vou chegar no corpo de bombeiro com a documentação básica, que é a declaração de responsabilidade, dizendo que está dentro dos critérios de baixo risco, o documento de comprovar a área construída, a taxa que é vinculada a Cefaz, até 200 metros, cheguei lá no corpo de bombeiro, de imediato ele te dá o certificado de licença prévia. Tu regularizou a empresa. Que é que vai contrapartida que a gente solicita? Que o proprietário coloque os equipamentos necessários, básicos, que estão disponibilizados na cartilha, informando quais são, extintores, sinalização, são os básicos, né? E você aguardar a vistoria. E a vistoria poderá ser feita por amostragem. Porque a gente identifica que o que é necessário é que tenha vistoria no alto risco. São prédios, vários prédios aqui em Fortaleza, no estado de Ceará, que estão sem certificação. E os pequenos? Não, os pequenos vão funcionando e a gente vai fazendo as fiscalizações.
A norma técnica do bombeiro está disponível no site para baixar NT17 0800. Entra no site do Corpo de Bombeiro, baixa lá a norma. Vocês já vão ver já tem uns critérios lá diferenciados para essas empresas consideradas de baixo risco. Então, empresa considerada de baixo risco, licença prévia para começar a atividade. Certo? Depois, juntamente com o bombeiro está integrado já a rede simples, né? Conseguimos a integração com a junta comercial, que em menos de 5 dias, se você perceber, dependendo do dia e horário, em 2 horas você está com o certificado de licença prévia do Corpo de Bombeiros. 2 horas. Pelo celular. E a gente percebeu, nós fizemos aqui 1 ano de integração. Já estamos com 1 ano de integração. Nessa levantamento, a gente percebeu que apenas 8% das empresas que abriram lá na junta comercial tinha algum parecer, se ele é alto risco, se ele está deferido ou está indeferido. Os que estão deferidos estão com certificados. Os que foram deferidos por área, né, área maior do que 750 e outros processos. Mas nós temos um número alarmante que está lá, está início, e a pessoa não entrou no sistema, tendo todo o acesso fácil, rápido, apenas com CPF, com senha que está lá disponível na junta comercial, você já entra no sistema e a pessoa não tem a gente fica sem resposta. Ou seja, o Estado de Ceará fica sem resposta, só com as suas empresas que são alto risco e baixo risco. E outra, esse sistema está integrado com o nosso sistema informatizado, ou seja, enquanto a pessoa não der uma resposta lá no sistema, se ele vai estar deferido ou está indeferido, alto ou baixo risco, ele não pode formalizar a empresa no Corpo de Bombeiros. Aqui é nosso sistema integrado, o SCAT, lá do Corpo de Bombeiros, integrado à junta comercial. Está pequeno aqui porque é a questão da projeção, mas se a gente observar, do percentual, apenas hoje já conta a junta comercial, depois que foi integrada com um aporte de 25 mil empresas. Nós tivemos que indeferir 15 mil quando entrou em produção o sistema do Corpo de Bombeiros. Desses 15 mil para frente, apenas 650 tiveram risco definido. Um número muito baixo. Então, por que não estão acessando o sistema do bombeiro? Etapas de implantação. Só para vocês terem uma ideia como foi feito. Em 2015, né, a gente iniciou o mapeamento do processo todo, né, a publicação da norma NT17. Essa norma que é a norma técnica do bombeiro, que autoriza esse processo de simplificação. Aí lançamos no final também, em 2015, a cartilha de orientação. Essa cartilha aqui, ó. Está disponível no site do Corpo de Bombeiros. Aqui tem um exemplo de um salão de beleza, que é necessário para tem todas as informações. E no final da cartilha fala dos equipamentos que são necessários. Logo depois, nós trabalhamos para entrar junto com a integração. Trabalhamos a questão da viabilidade, que agora nós estamos, né, Vitor, ajustando uma nova tabela de viabilidade. E a automatização em 2017 com o sistema informatizado integrado junto comercial. Na viabilidade que você tira da junta, já tem o parecer, né, na realidade? Não, ali é só orientação. Ele vai dizer, olha, se tu ler lá, tem lá orientações, edificações de baixo risco e edificações de alto risco. E tem o que é necessário e você identificar. A viabilidade serve como documento? Não, a viabilidade é só orientação. Para você, nós estamos mudando agora para tentar forçar ao usuário a adentrar no sistema informatizado, certo? Mas ali é só orientação para você saber o que é uma empresa de alto risco e baixo risco perante o Corpo de Bombeiros. Então, no baixo risco, né, nós temos a emissão direta da licença prévia do Corpo de Bombeiros, através de declarações, né,
E a fiscalização é em momento posterior. Já no alto risco, questão de, como por exemplo, uma casa de show, acima de 100 pessoas, nós temos que ter uma vistoria prévia. Nós temos que ter uma vistoria prévia, porque aí o risco já é maior. Então, ninguém vai confiar nesse dado. Assim, vai ter que checar realmente. Vamos ter que checar para poder estar liberando esse espaço. E a fiscalização ocorre antes de começar o empreendimento. Então, só pode começar, liberou o empreendimento, só pode começar quando tiver a certificação do Corpo de Bombeiros, que é o antigo ABITS. Aqui está pequeno, está definido, mas está na cartilha, certo? Vocês vão consultar e vão ler a cartilha e vão identificar quais são edificações consideradas alto risco. Mas aqui a gente vai ler. Superior a 750 metros quadrados, agora vai para 3 pavimentos. Nós já evoluímos. Nem foi posto em prática, mas já foi para 3 pavimentos. Está aqui na cartilha tem 2, mas vai para 3 pavimentos. Vai facilitar ainda mais a certificação. Aqui no estado, a questão de comercializar combustível inflamável é proibido, é considerado risco alto. Utilização de GLP também, aqui a gente considera risco alto, mas está em discussão. Comercializar, manipular, armazenamento de produtos perigosos, né? Também é proibido. Subsolo, diferente de estacionamento, também proibido. E aqui, a exclusividade do Ceará, né? Cobertura, aquela fibra de sapê, de palha, né? Cobertura de palha, acima de 200 metros também é considerado alto risco, porque se o bombeiro for para um incêndio desse, não dá nem tempo o bombeiro chegar. Já tem queimado tudo. Aí aqui, ó, é a documentação, mas essa documentação aqui está na cartilha. Eu acho que tem um prazo aqui também. A gente vai só... Aqui, ó, mas tem critério acima de 200 metros, até 200 metros e acima de 200 metros. Para 200 metros, eu vou ter declaração do proprietário. Essa declaração é o documento mais importante, certo? O preenchimento do formulário. Aí você vai colocar a quantidade de extintor, sinalização, o material que necessitou. Um documento comprovando a construída e o comprovante da taxa, que é tirada essa taxa no site do Corpo de Bombeiro, isso no processo formal. Eu estou chegando lá no balcão do bombeiro. Se ele for acima de 200 metros, eu vou precisar de um RT de um profissional. Né? Um RT específica de instalações de segurança contra incêndio, porque digamos que o cara abriu a empresa lá no interior do estado, que não temos bombeiros em todos os municípios. E ali, por acaso, não deu certo o bombeiro ir lá fazer a fiscalização, porque ele tem que fazer um planejamento. Porque vocês pensam que vai fazer uma vistoria no interior do estado, tem que fazer tudo um planejamento, que é 200 quilômetros da sede mais próxima. Então ali ele faz uma rota de vistoria. Digamos que aquela vistoria é considerada baixo risco, ele não chegou até lá, os braços do bombeiro foram curtos, não alcançaram, ele vai ter um profissional que vai estar se responsabilizando. Isso acima de 200 metros quadrados. Então, edificações acima de 200 metros necessitam dessa RT, que ela deve ser anexada ao processo. Vocês vão estar, tipo, seu contador, estou abrindo. Foi acima de 200 metros, eu preciso de um profissional para poder estar comigo, para poder estar abrindo a empresa. Que ele vai colocar as instalações, aí ele vai ver parte elétrica, vai ver essa parte toda de manutenção. Pronto, no caso aí, esses aqui são os critérios do alto risco. O que não está no alto risco é considerado o quê? Baixo risco. E pode ser simplificado. Então, a documentação é esse formulário, onde você vai preencher aqui a quantidade de extintores e tudo. Isso é no processo formal, certo? Eu vou até o Corpo de Bombeiros. A declaração tem que ser assinada, né, com a documentação, com documento com foto, quem está assinando, toda a documentação da declaração. A declaração é o documento mais importante, porque ele vai dizer que está dentro dos critérios de baixo risco. É a declaração que o contador assina? Não, o proprietário da empresa. O contador vai levar para o proprietário. Olha, mas só que é bom que o contador tenha um conhecimento para ele poder dar um norte para o empresário.
Rapaz, a sua empresa aqui a característica dela está dentro do baixo risco. Vamos simplificar? Pronto. Não, no certificado lá na junta comercial. Eu vou chegar lá no sistema. Tenha calma. Aqui no processo, no certificado de licença prévia, esse aqui é no modo formal. Mas no modo formal, já vem entrando aqui. Se tiver o empresário, né, ele não entra não. Mas entra o proprietário da empresa. E vem informando aqui, né, vários procedimentos, casos de cancelamento, casos de renovação. Esse documento tem que estar onde? Na entrada principal da empresa, para ser visível. Aí chegamos ao sistema informatizado. No sistema informatizado, vocês vão lá acessar o site da Junta Comercial, né? E consulta formalização. Vai clicar aqui em consulta formalização, vai acessar o sistema do Corpo de Bombeiros. Tem lá o link do Corpo de Bombeiros. Aí você vai colocar o seu CPF, vai colocar a senha que está disponível lá. A gente já envia para o e-mail do contador a senha. Mas também, caso não tenha, mas está disponível no site da Junta Comercial. Aí no começo a gente começou enviando. Mas está disponível. Colocou o CPF e a senha, aí você vai acessar o nosso sistema. Acessou o sistema, vai fazer uma série de preenchimentos da declaração. Preencheu a declaração, você vai ter que justificar, colocar novamente qual a atividade principal, a que mais se aproxima. Por quê? Porque lá tem uma lei estadual para a tirada da taxa. Né? Então, para tirar a taxa, é vinculado a uma lei estadual. Essa lei estadual ela tem uns critérios. Aí vamos dizer assim, olha, ela é atividade comercial. Aí ele vai te dizer açougues, tal, não sei o quê. Aí você vai lá marcar. Ou vai marcar aproximada. Você vai repetir qual é a classificação da empresa. Isso para tirar a taxa dentro do sistema. Quando você colocar isso aí, ele vai te dar o valor do pagamento da taxa. Com base na atividade, né, na carga de incêndio. Já é trabalhado isso aí, geralmente ele vai dar em torno de 0,84 metros quadrados. Não é muito caro, não. Ele não é... Você multiplicar pela área... Né? Praticamente isso aí. Aí aqui, no mesmo modo, vai chegar numa tabelazinha dentro do sistema que você vai preencher o questionário. Quando você preencheu o questionário e declarou as informações, né, que são verídicas, pronto. Aí no final você vai preenchendo e no final você vai salvar e vai enviar. Nesse caso aí, o contador o que acontece? Alguns casos a gente teve palestra no SESCAP e outros contatos aí. A gente observou que alguns dos contadores tiveram a ideia que aí você vai estar na viabilidade. Essa tabela aqui, ela vai vir para viabilidade, ou então você vai pegar na norma e vai fazer uma tabela dessa aqui e vai checar o local, o contador, e vai checar com o cliente. Olha, sua empresa é assim, é assado, vai utilizar isso aqui. Então vai fazer esse checklist aí para poder estar preenchendo. Mas são poucas questões, né? No final do processo do sistema, você vai ter de posse o certificado para download. Pagou, preencheu, enviou. Aí vai ter para tirar o boleto. Tirou o boleto, pagou o boleto, compensou lá na Cefaz, o sistema automaticamente fica disponível aqui o certificado para download do Corpo de Bombeiro. Não tem assinatura, não tem alguém para poder dar uma tecla e o certificado sair. É totalmente automatizado. Ele sai com QR Code. Certo? E está aqui o documento. Ó. Documento como esse. Aí sim, vai ter o pessoal que participou do processo. O nome do empresário, o nome do contador requerente, o protocolo da junta comercial e, se tiver um engenheiro profissional, está aqui o nome dele. Mas é o seguinte, o que acontece? Olha,
Você está regularizado porque você tem com certificado de licença prévia do bombeiro. A vistoria do bombeiro, de checar, é momento posterior. Aqui é baixo risco. Não vamos saber diferenciar o que é alto risco e o que é baixo risco. Certo? O baixo risco vai estar de posse do certificado. Isso acontece não só no estado de Ceará, não, todo o Brasil é assim. Todo o Brasil está dessa forma. Isso aqui é uma quebra de paradigma tremenda lá no Corpo de Bombeiros. Vocês estão longe de imaginar. A dor de cabeça aqui também é isso aí. Então, isso aqui está conforme todo o Brasil. Está diferente do Brasil não, porque o nosso está totalmente informatizado. Já sai com QR Code. Outros não, precisa de uma supervisão para poder emitir o certificado. E tem muitos corpos de bombeiros que estão avançados. Eu vou fazer pela internet, que o nosso sonho é até o final do ano tá facilitando para o pessoal entrar pela internet também com a documentação, certo? Inclusive projetos. Mas nós estamos trabalhando para isso. Mas hoje nós estamos aqui, né? Nós vamos chegar. Os corpos de bombeiros já estão bem desenvolvidos nessa parte de o camarada tirar pela internet de certificação lá, sem ser ir lá no quartel, mas que não está integrado na junta comercial. Não fizeram o mais difícil. O mais difícil desse processo é a integração dos órgãos. É um órgão por si só, ele está lá, estou liberando, entra pela internet, tirar o certificado. Agora vai integrar os órgãos para eu te dar uma resposta. A junta comercial precisa saber se a empresa é alto risco ou baixo risco. E aí, bombeiro, é o quê? Ela fica todo tempo perguntando, não no sistema, Vitor? Então fica perguntando, tá lá, fica sem resposta. Muitas empresas estão sem resposta. Aí quer dizer, eu, ao invés de estar no sistema, eu vou ter que ir no processo formal para tirar o certificado. Aí lá no sistema, barra porque ele não foi respondido. Aí ele não dá entrada no processo formal. Aí o que vocês têm que saber? Isso aqui é o anexo B da norma, né? Tem as exigências básicas para esse tipo de edificação. Sinalização tem que ser fotoluminescente, extintores, a iluminação de emergência e a saída. Somente isso que vai ter que ter no empreendimento. A vistoria será feita no momento posterior desses certificados, porque além desse certificado, vai ter o certificado de licença de conformidade. Você pagou a taxa, você vai ter direito ao certificado de conformidade. Certo? Esse certificado de licença prévia está lá na lei também, né? Na norma técnica. Possui imediata eficácia para fim de abertura, né, de empreendimento, comprovação de regularização perante outros órgãos. Ou seja, se você chegar com o certificado de licença prévia e apresentar em outros órgãos, já estão conhecendo. Inclusive o Ministério Público, viu? Já está conhecendo, conhece então não vai ter impedimento nenhum. Então, a qualquer tempo, mesmo você estando com certificado, o Corpo de Bombeiro pode chegar lá, né, e verificar se realmente a pessoa lá colocou os equipamentos ou não. Esse prévio, licença prévia, é justamente, olha, eu estou certificado, a gente está dando crédito de confiança no cidadão nesse processo de certificação. Mas assim, nós estamos dando toda a autonomia para poder começar. Acho que a prefeitura, todos os órgãos estão dessa forma. A prefeitura até áreas maiores, né? Foi até questionado, porque aqui no Bombeiro só 750, mas isso aí é um recorte a nível de Brasil. Então, tem equivalência. É por isso que dá importância. E se você perceber, a maioria das empresas estão dentro do baixo risco. Oi? Não, aí é má fé, falsidade ideológica. Ele entra com o crime de falsidade ideológica aí. Então é bom, vai fazer no bombeiro,
faz um checklistzinho do que é exigido para poder, tu tá de posse, olha, não, isso aqui o proprietário aqui informou que era assim e tal. Você tem uma ideia. E orientar, porque a maioria, eu vou ser bem sincero, a maioria também, não só o contador, mas o empresário, ele fica dependendo muito das pessoas que às vezes não têm informação. Então ele depende de vocês, depende do bombeiro, dos outros órgãos, para poder legalizar a empresa dele o mais rápido possível. E com isso aí, né, gerar empregos e tudo. Hoje o bombeiro é um agente, além de pagar fogo, é um agente econômico. Né? Então, sim, detalhe, microempreendedor individual. Esse camarada aqui não paga a taxa. Certo? Porém, ainda não está, né? A gente ainda está tratando com a ajuda comercial e trabalhando para receber o microempreendedor individual. Ele até agora, ele não é outro portal, né? É o portal do empreendedor, ele não é. Aí o bombeiro tem umas recomendações, porque não existe legislação para microempreendedor individual na segurança contra incêndio. Tem umas recomendações do bombeiro, dependendo do caso, né? No caso residencial, a gente exige extintor e outras coisas. Recomenda, exige não, recomenda, porque a lei não abraça ainda o microempreendedor individual. Mas, com o tempo, nós já estamos conversando para tentar receber, os dados já estão lá na ajuda comercial, dos microempreendedores individuais. Nós estamos tentando homologar esses dados para poder poderem ser tratados também no bombeiro e estar sendo certificados. Aí é outro passo que a gente precisa aí foi um trabalho enorme do Corpo de Bombeiros para desenvolver o sistema. Não foi fácil. A gente fala que não foi fácil. E outra coisa, foi 0800. Então teve participação de bombeiros, participação do desenvolvedor da Secretaria de Segurança e foi um trabalho árduo com a ajuda comercial para estar fazendo um sistema o melhor possível para vocês estarem acessando e facilitar a vida do empresário, né, do contador, de todo mundo, do bombeiro, certo? Então, obrigado. Daqui meus contatos, né, quem quiser me procurar lá na Coordenadoria de Atividades do Corpo de Bombeiros.